Boa noite. Hoje nós vamos ter outra live falando sobre uma outra área, a maquiagem. E vamos ter o Márcio Merig como convidado para falar sobre isso, guardando para ele entrar. E aí eu vou convidá-lo para... Olá, Leônidas, tudo bem? Vamos falar da sua área, na maquiagem. Estou aguardando o Márcio. Cadê o Márcio? Deixa eu ver se... Deixa eu convidar aqui. Oi, Márcio, tudo bom? Estou esperando você entrar, eu fiz o convite. E nós vamos falar sobre a maquiagem, como é aplicado. O Márcio está fazendo um trabalho maravilhoso. Oi, Márcio, tudo bem? Oi! Tá me ouvindo? Eita, eu Cheguei. estou meio Tô... confuso Deixa aqui. eu só ajeitar aqui. Esqueci de pôr isso aqui, por isso que eu não estou ouvindo. Só Aí. ajeitar aqui a luz. Tá me ouvindo? Agora sim. Se eu ponho o fone e não põe no ouvido, não vou ouvir mesmo, né? Eu tava só ajeitando aqui a luz e o suporte aqui. E você tá bem? Como Tô está? bem, graças a Deus. E você? Tudo bem, estamos aguentando a pandemia, né? Toda presos em casa, que é meio Opa, chatinho, mas ah, tudo bem, né? é isso. Sei A bem que é isso. saúde, pelo menos, né? E E agora com você, o curso como... online, né? Muito legal. Isso, agora é o as inscrições abriram ontem e de, até sexta-feira tem uma promoção incrível, que é de 30% de desconto Olha, para quem que imperdível. para pagar parcelado e 35% à vista. Então, isso é realmente imperdível, né? Imperdível. Mas é justamente por causa dessa pandemia, a gente sabe que tanta gente dessa área sofreu, né? E inclusive a maquiagem foi complicado, né? Foi. E como que foi que você aguentou o tranco, né? Porque você... Então, é que na verdade, né, Felipe, eu não trabalho em salão, né? Não faço Sim. apenas maquiagem social. Uhum. Eu sou um pouco polivalente. Então, eu Uhum. faço desde publicidade, artístico, audiovisual, cinema, televisão, então, Sim. assim, várias coisas que quando eu não tinha aqui, pingava um pouquinho ali, mas realmente teve uma hora que tudo parou, porque eu não podia reunir gente em estúdio, não tinha noiva, não tinha nada. Aí eu comecei a me aprimorar em questão de perucaria, né? Sim. Comecei a fazer umas perucas, que é uma coisa que eu poderia fazer em casa e Uhum. enviar para as pessoas, para os artistas, para as drag queens, para o pessoal que consome mais esse tipo de material. E acabei me Uhum. aprimorando e me ocupando, e aí se reinventando, até acessórios, roupas. Eu fui fazendo coisas assim, porque como eu trabalho com várias coisas de produção, vários estilos, vários temas, Sim. né? Então aí eu fui me ocupando e foi dando certo. Agora tá voltando com tudo, graças a Deus. Que bom. Você começou a trabalhar há quanto tempo? Faz quanto tempo que você trabalha? Eu comecei a trabalhar há mais de 15 anos, porque eu sou do interior de São Paulo, de São José do Rio Sim. Preto, e Uhum. aí é aquela loucura que comecei a fazer várias coisas. Precisava trabalhar, fui trabalhar
no departamento pessoal, no escritório da APAE de Rio Preto. E aí eu Nossa. começava, aos finais de semana eu fazia teatro por hobby, como ator mesmo. Fazia Uhum. teatro. E aí isso foi se tornando uma coisa muito séria, e aí eu fui me profissionalizando, fui fazendo curso de teatro, aí ao mesmo tempo eu fui fazer faculdade de letras e trabalhando Nossa. durante o dia. E aí teve um momento do teatro lá na região de Rio Preto que não tinha maquiador, não tinha pessoas que criassem maquiagem, que criassem as ideias, né? E aí eu Uhum. comecei a fazer coisinhas, comecei a testar produto e vai e faz e até que surgiu a oportunidade em 2000, foi 2008, acho que eu vim para São Paulo. Sim. Aí eu já estava formado em letras, já tinha dado aula no estado e me sentindo muito desvalorizado. E aí o Aquele valor de uma saláriozinho. é, eu falo, né, que o professor ele tinha que ter um mérito, um reconhecimento de um médico, porque gente, eu pegava o olerite no final do mês, tudo bem que não, eu dava aula ainda substitutivas, né? Assim, Uhum. não era o mês todo, mas eu pegava o olerite no final do mês, eu falava, gente, uma maquiagem que eu faço paga uma semana de aula, né? E o professor É não é aquele que está impressionante. só na sala de aula. Ele está Sim. em casa corrigindo prova, preparando aula, pensando. E eu dava aula para adolescente, então tem que ter aquela dinâmica. Você tem que preparar filme, música, algumas coisas que distraiam. E aí eu falava, meu Deus do céu, que trabalheira para pouco dinheiro. Aí eu recebi a É, oportunidade para vir para São Paulo e daí eu fiquei desde 2008. Aí comecei com artístico, vim para São Paulo para fazer coisas de artístico, depois eu fui para fora, aí fui para Madrid, me especializei em maquiagem social e efeito uhum. especial e daí eu fiquei para cá e aí a maquiagem, enfim, tomou conta da minha vida e hoje é o meu grande ganha-pão. E depois, E aí você obviamente, com o visagismo, né? mudou muito. Opa, se mudou. É, porque você faz muito eventos, né? Você faz maquiagem para festas, você é polivalente, né? Você não faz uma área só. Uhum. Mas eu queria que você falasse como que o visagismo mudou o seu trabalho em cada área. Por exemplo, vai começar em eventos, porque a gente fala muito com a Simone, que trabalha com você, e ela comenta a questão do casting, né, de como que você faz o casting, que você não fazia antes do mesmo jeito, né? Sim. Conte um pouquinho sobre isso, né? É muito interessante. Inclusive, hoje à tarde eu estava pensando muito, né? Eu falei, nossa, eu fiz o curso do Felipe e eu não sei se ele tem ideia do quanto isso mudou a minha visão e mudou em relação, porque em se tratando de uma caracterização, né, quando eu faço um trabalho, por exemplo, para assinar a maquiagem de um filme, de uma série, ou que Sim, seja de um personagem para uma publicidade, para que seja uma foto, um show, o marcador ele acaba contribuindo para esse personagem, de como vai ser esse personagem. Né? uhum, Muitas vezes a gente recebe o briefing, a gente recebe, olha, o personagem vai ser um vilão, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assado. Só que aí a uhum, gente acaba dando as possibilidades também, né? E é sim, incrível como, depois do visagismo, obviamente, conversando com alguns atores, diretores, eu percebi o quanto ainda eles não tinham muita noção do que, por exemplo, um bigode poderia influenciar na característica, no temperamento, na personalidade desse personagem. Porque eles decidiam, esse personagem, essa personagem ela vai ser loira, ela vai ter o cabelo curto, esse personagem ele vai ter um bigode, esse personagem ele vai ter uma maquiagem assim. E aí eu comecei a questionar, comecei a perguntar, mas por quê? Obviamente, algumas pessoas, e quem talvez não tenha o visagismo, não estuda o visagismo, acaba sendo um pouco intuitivo, algumas sim, coisas, né? Porque tem aquela coisa, né?
Agora, e aí eu começava a questionar isso e eu falava, mas vocês sabem o que isso pode interferir neste personagem? O porquê que ele vai ter um bigode? Por que que ele vai ter uma franja caída para este lado? Por que que a franja não pode ser para este lado, né? Por que Uhum. que essa personagem ela vai ter uma franjinha curta? Né? Por que que vocês querem que ela tenha uma franja curta? É realmente algo que vai contribuir para esse Ou é personagem? só moda ou o que é uma coisa, né? É, não é só estética, né? Então, eles Uhum. pensavam muito na estética. Ah, então a gente vai ter que ter no elenco uma ruiva, uma morena, uma loira, uma assim, né? Uma de cabelo curto, uma de cabelo crespo. Mas sem Então, nenhum objetivo real, assim, como por que encaracolado? Então, o que que isso significa? E e para o que que isso está expressando e se isso tem alguma coisa a ver com esse personagem, né? E é mais é igual pessoa quando você vai fazer a maquiagem social também, né? Por que que uhum, você vai fazer smokey eyes ou gatinho, etc e tal? O que que isso está dizendo sobre a pessoa? Só que no caso é um personagem que precisa ter credibilidade, né? E se não tiver, eh, tudo fica comprometido, né? E eu vejo que quando eu fiz o curso na Globo, né, porque eu fiz um curso para os caracterizadores de lá, o que eles me falaram era sobre eh, que eles faziam muito trabalho com referência. E uhum, isso compromete a sua criatividade, porque você está sempre buscando algo que já foi feito e depois você vai adaptando, mudando, mas você não está criando o personagem verdadeiramente, né? E isso dá um gosto muito maior para o seu trabalho, né? Porque você sim, sente que você está criando algo e sabe o que isso aí está expressando. E, obviamente, há milhares de possibilidades, não é a única possibilidade que você escolheu que é a única forma de fazer. Mas você escolheu sabendo por quê e eh, com o objetivo para cumprir o papel desse personagem, né? Eu acho isso fantástico, né? Então, isso, se eu imagino num trabalho de uma publicidade, faz a diferença de vender o produto ou não. uhum, Porque eh, se você está uma propaganda, vamos dizer, de um banco, e você faz e a gerente tem que ter credibilidade como gerente que como tem é? conhecimento de investimentos, e você faz uma boneca Barbie, não tem nada a ver, né? Mas isso acontece, né? A não ser que Infelizmente. seja esse o público que eles queiram atingir, né? Se for isso, se forem Sim, assertivos, ok. Mas muitas vezes não é, não é a questão. sim, não, logicamente você pode ter um objetivo de fazer isso, mas tem que ter tem que ser consistente, né, com a mensagem, porque aquele personagem tem que ter eh, uma personalidade. Então, eh, eh, por exemplo, aquela barba o, como chama dele, ah, do que fez o lobo, como chama, o malvado. E ele fez uma barba que cortou aqui, fez um triângulo O invertido triângulo aqui. invertido. Nossa, ficou tão fantástico aquilo, porque ficou uma cara de mal mesmo. E deu credibilidade para o personagem. E eu não sei se eles fizeram isso intuitivamente ou Sim, não, mas que aquilo funcionou. funcionou. E é fantástico porque
força para o personagem, né? E, e é, eu costumo dizer, de certa forma, você fazer a caracterização em que entrega o perfil do personagem, de certa forma, é mais fácil do que fazer a maquiagem social, onde você tem que extrair da pessoa esse perfil, porque quem é essa pessoa? O que, que ela quer expressar? Então, além de você, você não tem um briefing, ela não chega com um briefing. É, Seria maravilhoso se ela chegasse, olha, eu quero expressar isso, eu vou para o carnaval e eu vou fazer esse papel, não sei o que e tal. Ou eu vou para uma festa e eu quero arrasar porque tem um cara lá que eu quero pegar, não sei o que, etc. O que seja que ela quer, mas ela quer um objetivo bem claro que ela quer, né? Mas isso geralmente não acontece, né? É, como que as pessoas chegam em geral, por exemplo, vai ser madrinha de um casamento. Como é que as pessoas pensam a sua maquiagem quando pedem para você? O que que elas pedem? então, é que na verdade, assim, depois do visagismo, eu acho que nunca mais tive problema. Eu sempre fui muito mais assertivo, porque por Uhum, mais que a gente não tenha aquele momento da consultoria, né? Mas a gente já olha, já analiso a pessoa, a gente um papo de 5 minutos, eu já uhum, consigo ter realmente uma noção, identificar o temperamento dela e eu pergunto o gosto. Às vezes ela sente e fala, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Se é alguma coisa que eu acho que não vai combinar, não vai combinar, eu recomendo, mas mesmo assim, se ainda a pessoa quer fazer. Mas assim, uhum, mesmo quando vamos supor, madrinhas de casamento, eu vou ser contratado para fazer. A noiva a gente tem a consultoria, a gente faz esse uhum, papo e tal. Agora, uma madrinha de casamento ou uma maquiagem social que eu vou realizar num salão, a gente não tem esse tempo da consultoria. uhum. Mas eu acho que eu sou muito mais assertivo hoje depois do visagismo, porque eu sempre faço a pergunta que para mim é a pergunta para a vida, a pergunta para qual é a imagem que você quer passar. É basicamente Sim, você pergunta quem é você, o que você quer exatamente. expressar com esta maquiagem. Então, muitas vezes elas mostram o vestido, elas já falam como que elas querem o cabelo, o cabelo que ela usa. Então, a gente já consegue definir ali, basicamente, Uhum, a personalidade e o temperamento. E eu sei o que combina, o que não combina, a pele, o que fica bom, o que não fica. Então, e as pessoas que me contratam muitas vezes sabem que eu sou visagista, né? Então uhum, elas sabem que eu não sou um maquiador carimbo que vai lá ficar executando técnica e que vou fazer contorno, que eu vou afinar nariz, que eu vou fazer plástica, né? sim. Elas sabem que eu vou realmente extrair o que é de melhor, eu vou valorizar o que ela quer que seja valorizado e vou fazer aquilo da melhor forma possível. Então, depois do visagismo, eu fui muito mais assertivo, porque a Sim. gente chega, a gente só de olhar, a pessoa senta na cadeira, a gente já sabe, né, o que A fica gente bom. sabe, vamos dizer, o temperamento da pessoa, mas essa pergunta que você faz, o que que você deseja expressar, o que que você quer passar pela sua imagem, é fundamental. E não é uma coisa que normalmente a gente vê as pessoas fazendo. O que estão perguntando é mais como você quer. Então a pessoa vem com uma referência da mesma forma. Ah, eu quero maquiagem parecida com fulano, Ah, sim, ou que isso uma acontece. foto, uma coisa assim. E muitas vezes ela não tem noção do que ela está expressando com aquilo, né? Aham. Então, quando a gente fala assim de fazer uma consultoria, isso já é uma consultoria, porque É. não é uma consultoria no sentido de você ficar meia hora com a pessoa, fazendo análise do formato de rosto e todas as coisas
que faria, vamos dizer, uma consultora de imagem, né? Mas é uma consultoria, é uma conversa, por menos que seja 5 minutos, é necessário, porque senão você não tem direção para seu trabalho, né? Hum, Mas isso já é um diferencial muito grande, porque Opa. você não está simplesmente partindo de algo na sua cabeça, do tipo de maquiagem que você gosta e projetando isso em todas as pessoas. Que isso que eu acho que é complicado, Uhum. porque aí você está se projetando no seu cliente, que não é legal, né? Uhum. E Então, sobre a caracterização, e sobre a caracterização é muito interessante, né? Porque assim, nossa, eu tenho relatos e relatos de coisas que aconteceram. Porque uma caracterização que é provisória, de repente, que você vai, faz uma maquiagem, põe uma prótese, cola um bigode, alguma coisa e tira, ok. Agora, existem aquelas caracterizações de um ator, de uma atriz, que vai fazer uma temporada, seja de uma novela, seja de um filme, e que uhum, ela precisa mudar radicalmente o visual dela para a personagem. E que ela vai segurar, que ela vai sustentar essa imagem na vida real. Então, no dia a dia, ela vai no mercado, ela vai lidar com o filho, ela vai lidar com a família. Então, é impressionante como assim, eu acho que inconscientemente, para a gente não, né, no caso, mas eu alerto muito isso algumas vezes. Eu fui gravar um filme no Pantanal, que a gente ficou 2 meses no Pantanal, né? uhum. Tudo bem que ali a gente também fica, quando é filme, cinema, as pessoas, ainda mais quando viaja, não tem muito tempo de vida real. A gente trabalha, dorme. Mas, por Mas a exemplo, imagem está afetando a pessoa de qualquer forma. de qualquer forma. E que a gente muda radicalmente um penteado, que a pessoa está acostumada com um cabelão, né? Um cabelão sensual, ondulado e papapá. E aí a produção, a direção, em consenso com a atriz, decide cortar um cabelinho curto, Chanel aqui, para personagem e tal. E aquela pessoa vai ficar com aquele cabelo meses, 2 meses, 3 meses, né? Então, e é uma certa doação, é uma certa, porque Porque o, é, a- as linhas e as formas, a nossa imagem, nós percebemos emocionalmente, é, não é racional. Então, esses elementos, eles afetam áreas do cérebro que criam emoções. E, obviamente, se criam emoções, vão afetar o comportamento da pessoa e, eventualmente, pode afetar até a personalidade da pessoa. Então, você faz uma maquiagem para uma festa e a pessoa eh, cria um personagem porque ela quer se brincar de alguma coisa, isso tem um efeito, mas é passageiro. Agora, uhum, você vai ficar com essa imagem durante 3, 4 meses, ele vai afetar, né? E vai afetar profundamente. E dependendo de o quanto radical pode fazer estragos na pessoa, né? faz. E, aquela, como chama, Rooney Mara, que fez o personagem daquela tatuada toda no O Homem que Odiava Mulheres, aquele filme, não sei se você assistiu. Então, Ah, Rooney tá. Mara, ela era toda uma patricinha. Só que ela não era isso, vamos dizer, ela a pessoa, não era a imagem que ela tinha quando ela foi escolhida para fazer esse papel. Só que ela não sabia, ela estava vivendo um personagem que era, vamos dizer, conveniente para a carreira dela, etc. Mas não era ela. Ela Não. não tinha percepção disso. E aí ela fez aquela imagem extremamente punk, fez um moicano, raspou o cabelo do lado, um monte de tatuagens, piercings e não sei o que mais. E ela fez um depoimento sobre aquilo
E ela falou que foi assustador assumir essa imagem. E como era um filme, ela teve que manter essa imagem durante algum tempo, provavelmente meses, não sei quanto tempo foi a filmagem. E ela falou que o mais difícil, era mais difícil voltar, tentar voltar àquilo que ela era, porque ela não era mais a pessoa de antes, ela tinha mudado. E, na verdade, ela nunca mais assumiu aquela imagem anterior. Ela descobriu algo dentro dela que era esse personagem punk. Não tão radical quanto o personagem do filme, mas que ela percebeu que ela não era convencional. Sim. Então, por que que ela estava usando aquela imagem? E só que você pode pirar. Se você pega um personagem que não tem nada a ver com você, é esquizofrênico, né? Porque você está vivendo um outro ser, você, é muito forte isso. E é uma coisa que as pessoas têm que entender, que a imagem não é simplesmente uma coisa bonita, estéril, né? Ou feia. Ah, bonito, feio. Se é feio, vai afetar a minha autoestima, minha confiança. Não, é mais do que isso. Ele vai afetar como você se comporta, como você é Ah, visto, como todos os seus relacionamentos. E pode ser por bem ou por mal. E por isso que a pessoa precisa ter esse conhecimento para, como você falou, ser assertivo, saber o que está fazendo e o que isso está expressando e se isso é legal ou não. A pessoa tem que compreender isso. Porque isso faz uma diferença é, muito, muito grande para a pessoa, né? é de uma responsabilidade, né, Felipe, muito grande, porque hoje em dia eu vejo que em se tratando de às vezes caracterização, os atores, atrizes, eles estão realmente se doando um pouquinho mais para os personagens e hoje tem alguns outros recursos mais definitivos Sim, de, não vou dizer caracterização, mas de mudanças de imagem. Então tem pessoas que engordam, emagrecem, fazem rinoplastia por conta de um personagem, colocam fazem harmonização facial, colocam maxilar, aumenta a testa, aumenta queixo para fazer um personagem, isso né? é complicado. E aí eu tenho relatos de pessoas que fizeram isso. Eu tenho uma atriz que eu trabalhei há alguns anos e é nítido, assim, é muito nítido a transformação de quando ela começou até o momento que ela está hoje, porque ela foi aproveitando a história dos personagens e foi mudando o cabelo, e foi arrumando o nariz, e foi colocando maxilar, queixo, fez lipoaspiração, pôs bunda, não sei do que. Essa mulher é outra mulher de quando eu conheci hoje. Mas E ela se assim, encontrou ou não? então, não é uma questão de se encontrar. Eu acho que tudo desviou a personalidade e desviou o temperamento dela. Eu acho que ela não está autêntica. Eu acho que não está Então, favorecendo e eu acho que está prejudicando a imagem dela, porque ela não é aqui, ela não é aquilo. Ela está vivendo um exatamente isso. personagem 24 horas por dia. Sim. E Ela isso está é vivendo a extremamente personagem. perigoso, porque não é, na minha opinião, é muito complicado você fazer procedimentos que são definitivos, como uma cirurgia plástica, ou semi-permanentes, como MD Codes, uma coisa assim, Uhum. porque os efeitos são muito, muito profundos. E se a pessoa não tem noção do que vai acontecer, porque essa coisa do temperamento, a gente tem um temperamento que é resultado da nossa genética. Então, nós somos quem nós somos. Não vai mudar Uhum. nosso temperamento
ao longo da vida. O que vai mudar vai ser a personalidade, né? E o temperamento é fixo. Então, É fixo. se eu sou uma pessoa que tem a tendência de pensar e pensar, pensar, isso não vai mudar eh, dos 10 anos até os 70, 80. Vou continuar pensando e sendo uma pessoa que gosta de pensar. Se eu sou uma pessoa que penso rápido, vou continuar sendo pensando rápido, a não ser que eu fique senil, né? Mas é outra coisa. Mas eu não vou mudar nesse sentido. O que muda é como a gente usa essas características, né? Então a gente pode usar uma característica e melhor ou pior, ah, acentuar ou diminuir durante certas fases da vida. Mas não mudamos. Essencialmente, essa parte não muda. Essa persona, nós somos, que eu coloque, na verdade, nós somos personas que nós vamos criando ao longo da vida. Então, o meu minha personalidade hoje é muito diferente do que era aos 20 anos em Londres. Mas meu temperamento é igual. E aquele rapaz de 20 anos ainda está presente em mim. Então faz parte de mim, só que ele não está se manifestando hoje como ele se manifestava naquela época, porque ele não tem muito papel na minha vida aos 70 anos. Ele já tem outro, ele já fez o seu papel, né? E isso é muito importante as pessoas entenderem, porque também a gente nota que o contrário, as pessoas que ficam com uma imagem e querem se agarrar naquela imagem eh, durante anos e anos, como se elas não mudaram nada. Então, como que uma pessoa, uma moça que tem 18 anos e tem uma imagem, aí você vai ver a mulher com 40 e está com a mesma imagem daquela moça de 18, como se não aconteceu nada na vida dela. E ela não Uhum. mudou, ela não casou, não teve filhos, não passou a trabalhar, não teve perdas, não teve ganhos, não teve nada, né? É como se ficou parado no tempo. E isso não é É. real, né? A imagem precisa refletir o nosso momento, tem que ser de acordo com quem somos em nosso momento quando somos, né? E eu acho que isso é uma coisa fantástica do visagismo, porque você conscientiza as pessoas disso, que o que você necessita, o que você quer, o que é importante para você. Eu estava lendo agora uma entrevista com um ex-aluno da faculdade onde eu fui, nos Estados Unidos, e ele é médico e ele faz um trabalho paliativo com as pessoas que estão com doenças muito sérias, etc. e tal. E ele estava falando como ele trata as pessoas. E que a pergunta mais importante que ele tem é o que é importante para você, para que a gente possa tratar você e dar um final de vida em que você está vivenciando o que é importante para você. E de, é, eu estava pensando, mas isso deveria ser feito em todo momento de a vida inteira. A, a vida inteira. Não só quando você está com uma doença terminal. Porque as pessoas vão Total. levando suas vidas e não pensam. É isso que é Uhum. bom? É isso que eu quero? Isso que eu. E nossa imagem é nossa identidade. Então, se você escolhe, eu sempre mostro nos cursos, eu acho que você lembra que a foto que eu tinha, que está no livro, né? De mim com 14 anos.
e o desenho que eu fiz, o autorretrato, e que o meu autorretrato é, é o retrato do meu interior. Era o que eu Uhum. queria estar expressando Pressão. exteriormente, só que eu não tinha essa liberdade porque eu estava em escola inglesa, internato, e tinha que usar uniforme, tinha um E jeito, não podia tinha todo expressar essa imagem. nada. Só que aí, 3 anos depois, eu assumi aquela imagem que eu desenhei aos 14 anos. E isso foi fundamental para que eu virasse artista. Porque se eu ficasse com essa imagem dos 14 anos, eu tinha cara de Mauricinho. Como que um Mauricinho vai ser um artista? Ele vai ser convencional, ele vai ser pensar, você se olha no espelho e você se vê como convencional. E você vai Sim. agir convencional. Você não vai ter arrojo, você não vai ter criatividade, você não vai ousar de fazer diferente. Agora, se você se vê diferente, se vê como um indivíduo, como pessoa que tem personalidade, a tendência é você agir com personalidade. E isso é fantástico colocar para o cliente, né? E eu acho, Felipe, que esses relatos, para mim, essa comprovação é o mais impressionante. Eu lembro quando eu fiz o curso, o que eu ficava mais impressionado e que me comprovava mesmo, que me dava certeza de que eu ia levar isso para o resto da minha vida, independente da profissão que eu fosse seguir, né? Tanto é que não Uhum. precisa ser maquiador para ser visagista. A gente sabe que tem os decoradores, iluminador, dentista, médico, todo mundo pode fazer o curso de E você deve visagismo. usar isso nas coisas, outras coisas que você cria, Não, os até né, nas objetos. relações interpessoais, na relação com a família, na relação com amigos, obviamente. Uhum. É, mas os relatos das pessoas que fazem adequação de imagem, o que muda na vida, né? Eu tive recentemente a história com a Ive, que é uma grande amiga minha, que também mudou muito a vida dela depois da adequação. Eu até postei uma foto de uma menina ontem, acho que no meu Instagram, que ela a vida inteira ela teve o cabelo comprido, compridão, é ruivo, um cabelo lindo, comprido. Só que porque a família não deixava ela cortar, ela achava que ela fosse ficar feia, ela achava que ela não ia ser aceita pela turma, ela tinha que ser igual a todo mundo. Nananã. E aí, depois de 30 anos de idade, ela resolve cortar o cabelo curtinho. E aí, ela fala, Márcio, é impressionante como assim, hoje, depois de 30 anos, eu sei quem eu sou. Hoje eu me enxergo no espelho e vejo, essa sou eu. Eu passei a vida inteira me olhando no espelho e não me reconhecendo. E não era E feia. aí, não era feia. Ela é linda, maravilhosa. Então Só a que imagem era ótima. ela não estava adequada. E assim, são os relatos que a gente fala. Eu fico pensando como é que uma pessoa consegue se olhar no espelho durante anos, né? E não se ver naquela imagem e não saber como fazer para mudar, ou não ter uma instrução, ou de repente fazer a vontade de outras pessoas, o medo também Sim. de assumir essa imagem, né? Mas hoje é E uma pessoa realizadíssima, tá fazendo um monte de trabalhos, a pessoa tá deve namorando. ter Ela desabrochado, explodiu, né? ela explodiu. A gente percebe pela aura da pessoa, né? Pela expressão. Ela Sim. realmente, hoje, ela fala, mas eu nunca mais na vida, eu acho, eu vou ter mais aquele cabelo. Meu cabelo é Hum. esse, é curto, essa é a minha personalidade. Ela é extremamente Uhum. sanguínea ela. E com aquele cabelinho lisinho assim a vida inteira. Falei, então, esse é o poder do visagismo. O que eu tenho visto é que esse medo de, de mudar a imagem tem muito a ver com o medo de perder a aceitação social. É a Então, aceitação. eh, é,
é extremamente importante ah, para o ser humano sentir aceito. Isso é primordial. Aceitação social, nós somos animais gregários, então é fundamental sentir aceito pela sociedade. E que você pertence ao lugar que você está, o meio em que você vive, etc., você tem que ter o sentido de pertencimento. Isso é muito importante. E o que acontece é que se você está num local e você vê todo mundo com um tipo de imagem que virou um padrão, e que não é uma imagem Uhum. feia, é um padrão, vamos dizer, bonito. Você, você tem que ter autoconfiança muito grande para assumir uma imagem que seja diferente desse padrão do meio em que você vive. Porque, em primeiro lugar, você pode sentir que foi rejeitada ou rejeitado. Uhum. Em segundo lugar, você pode sentir que você não pertence mais àquele grupo. E isso cria um dilema. Se você não sente que pertence, então por que você está no meio desse grupo? Então, inclusive tem um filme interessante chamado Barry, que é da vida do Barack Obama quando ele estava Uhum. na faculdade. Só um período que ele foi para Nova York e ele foi eh, na faculdade e depois ele ficou lá um ano, uma coisa assim. E esse foi o grande dilema dele. Ele não sentia que ele pertencia a nenhum grupo dentro dessa universidade. Ele não sentia que ele fazia parte dos brancos, nem dos negros, nem do. Ele foi ver que eles chamam os projects, que é o bairro dos guetos dentro de Nova York, e Uhum. aquilo não era a vida dele, não era o meio dele, não tinha nada a ver com ele. E era como e os outros olhando para ele, mas você é negro, como que não é essa tua? Não é, não é, eu não pertenço a isso, não faz parte da minha vida, não faz isso. Então isso é complicado. As pessoas têm medo de ficar isoladas, rejeitadas e então o cabelo tem uma importância muito grande, as sobrancelhas têm a maquiagem, as barbas, os bigodes, etc. Eu pus um post falando sobre as barbas, bigodes, que é um fenômeno que voltou o uso de barba e bigode. Mas há 30, 40 anos atrás, não se usava mais bigode e barba. Barba de jeito nenhum. Uhum. E estava começando 40 anos depois, 40 anos atrás. E agora, se você voltasse para a era victoriana e você não tivesse barba, era uma exceção. Você era Uhum. fora. Então você vê. Mas tinham bigodes. Ninguém, praticamente você não encontra ninguém com a roupa, a cara completamente limpa. Limpa. E por quê? Assim, aí tem as modas, tem a filosofia da época, né? E o que Sim. pensavam, etc. e tal. Mas isso é muito importante e a gente tem que compreender isso. E Mas, aí, é, essa questão ó, da barba, ela é mais um, é mais uma linha no seu rosto, né? É mais um molde que isso pode te favorecer ou não. Tem mais e vai essa, né? afetar como É você mais uma pensa informação no isso. seu rosto. É mais uma informação. E se essa barba está inadequada, vai te derrubar, te trazer uma imagem que não vai te ajudar.
E a maioria das pessoas não sabe o que as barbas que eles estão usando estão expressando. Então, você vê Uhum. aquela barbona assim, que é grande. Eu lembro que teve uma pessoa que fez o curso e ele falou: "É, meu marido está fazendo o, ele estava fazendo o doutorado e Hum. ele não conseguia sair do lugar. Hum. Ele falou: o que está acontecendo? Aí mostrou a foto, queria saber se tinha alguma coisa da imagem. Ele estava com a barba até aqui, assim. Jesus. Então, o peso daquilo estava fazendo com que ele não tivesse mobilidade nenhuma. Uhum. Então, ele começou a entrar num procrastinação de imóvel, etc. E ele não conseguia sair. Aí eu falei, fala para ele, pelo menos deixar uma barba como a sua, mais rasa, mais coisa, para ele ganhar energia, para as linhas do rosto aparecerem, as angulações, para ele ganhar dinamismo. E ele fez isso e na hora ele começou a trabalhar. E a Uhum. mesma coisa pode acontecer com um cabelão enorme numa mulher, vai criar enorme peso nela e vai tirar energia, dinamismo, etc. Não sabe que o cabelo está fazendo isso. Acha que está maravilhoso o cabelo porque é lindo, mas não sabe desse lado que isso pode estar acontecendo. Estou dizendo que todo cabelo acontece isso. Uhum. É, é um, você tem que estar consciente das coisas. E eu acho que isso é o papel do profissional de beleza, de trazer informação, de conscientizar, de perguntar o que você quer expressar em primeiro lugar. Aí a pessoa fala, eu quero fazer isso, isso, isso. Bom, isso vai expressar isso, tal, tal. É isso que você quer? E muitas vezes a pessoa não tinha a mínima ideia disso. Não, eu não quero isso, não. E o mais É, importante, e o mais importante é muitas vezes fazer a pessoa acreditar que aquilo realmente está fazendo diferença na vida dela. Porque tem gente que não acredita que se você falar, oh, fulano, corta a sua barba desse jeito, ó, muda a sua franja, não deixa a sua franja crescer, não deixa a sua franja curtinha não, né? Elas não acreditam. Ai, jura? Mas por quê? Mas é verdade, porque ainda tem gente que ainda não tem essa noção e não a acredita. maioria não tem. Aí você tem que mostrar. Por isso que eu falo do relato da comprovação. Eu vejo mulheres, eu tenho. E eu, quando é minha amiga íntima, assim, mesmo que ela não tenha o conhecimento de visagismo, as minhas amigas íntimas próximas sabem tal. Mas tem algumas pessoas que eu conheço, que eu convivi, que têm um certo contato, e que talvez não saiba do o que é o visagismo. E aí eu pego uma foto dela, uma mulher de 40 anos, com dois filhos, três filhos, não sei do que, e aí cortou a franjinha aqui, né? Curtinha, um cabelinho aqui, com uma franjinha aqui. E aí eu tô vendo, e às vezes me liga. Se é uma amiga, eu vou dizer, eu vou falar, olha, você quer mesmo que eu fale a real para você o que está acontecendo na sua vida, que pode ajudar? Tira essa franja. Você precisa de autoridade, você precisa se mostrar uma mulher madura, você precisa alcançar novos empregos ou ter mais reconhecimento. Vamos mexer vamos mexer primeiro no seu cabelo, vamos deixar esse cabelo crescer. Aí eu tenho que explicar porque o cabelo, porque a franja infantiliza, porque a franja. Aí ela fica assim, ó. Mas mas é difícil mesmo da pessoa Eu, eu, que não está eu acho disposta a incrível. acreditar que uma simples franja pode mudar muita coisa na vida dela, Sim, né? muita coisa. Falando da franja, é, em inglês, aquela franja inteira é chamada de doll look. E no americano, inglês, ele sabe que é isso. Só que não Sim, para boneco. pensar o que isso significa. Se quer look de boneca, né? Então,
por que que a pessoa quer ter a imagem de uma boneca? Se você vai ter a imagem da boneca, você vai ser tratado como boneca. E é isso que você quer? Por que que é a imagem da boneca? Porque aqui é a testa, é a parte ligada ao intelecto. Se você tampa toda a parte do intelecto, você está dizendo que você não privilegia o seu pensamento racional. Então, você é totalmente intuitivo, totalmente emocional. E se você precisa passar credibilidade de conhecimento, obviamente isso vai prejudicar tremendamente. Eu falo, mas será? Sim. E você vê a diferença que é uma pessoa com isso ou aquilo. E até teve uma pesquisa que foi feita na FUVEST e viram que quem estava usando franja teve resultados muito piores do que quem estava fazendo o teste sem franja. É Aí você fala, impressionante. Eu tenho mas que me quando você está. segurar, Felipe, porque É que eu tenho que me incrível, né? segurar, porque às vezes eu vejo. Eu já fui uma vez na casa de uma amiga. Eu já fui na casa de uma amiga e a menina fazendo cursinho, prestando vestibular para medicina, não sei o quê, não conhecia a filha. Aí a filha saiu do quarto com a franjinha aqui. E a menina lá, fazendo cursinho, 1 ano, 2 anos. E não É, consegue. dá vontade de pegar na hora, jura? É inconsciente. Dá vontade de pegar o E cabelo da pegar uma menina, fazer tesoura e isso aqui, cortar. pôr um grampo. Mas aí eu Mas falo pra e mãe, o eu que é falo, pelo mais. amor de Deus, fala pra essa menina pôr esse cabelo. Levantou, já vai dormir, já põe esse cabelo, põe grampo, põe pra trás um coque. Deixa essa menina com esse rosto lindo, essa testa aparente, deixa ela pensar, deixa ela, né? É. Mas a E, gente tem que se e segurar faz uma mesmo, diferença porque a gente enorme sabe a nas. informação que faz. Uhum. Eu falo mesmo para as pessoas. Eu não tenho muito papo na língua. é, eu falo porque. Só que eu falo com tato, com cuidado, explicando. E é impressionante, Claro. quando você passa com conhecimento, com eh, ah, ciência, aí as pessoas falam, agora se mesmo assim quer continuar, então o ônus do É, problema é da pessoa, né? Ela vai sofrer a consequência, mas não fui omisso, né? sim. E as pessoas têm que entender. A imagem não é uma coisa estática que não tem efeito nenhum. Afeta muito. Não, E e que afeta bom que o. hoje, em se falando de caracterização, né, de novela, filme, coisas que a gente vê, que bom que hoje eu acho que estão tendo mais essa consciência e tá tendo mais Então, essa noção, esse conceito. E as pessoas estão vendo que você está na novela, você está vendo aquela mulher tá com aquele cabelo, ela está sofrendo aquilo, ela está passando por isso, ela está passando por aquilo, aí ela corta, aí ela muda, aí ela se transforma. Então, que bom que hoje a gente tem essa representatividade, né? Porque é sim. importante. Porque eu não consigo imaginar É, uma pessoa fazendo uma maquiagem, uma caracterização para um cinema, um filme, para uma publicidade, sem ter uma noção de visagismo, sem ser visagista. Porque não tem como, gente. Não é. dá. E esse curso que eu fiz para os caracterizadores na Globo foi muito importante. Foi porque é aí que introduziu na Globo o visagismo, o pessoal começou a realmente trabalhar com isso e a gente viu o efeito que isso teve na forma como o, as atrizes estavam especialmente tratando das suas imagens, abertura para mudar, etc. E é conhecimento, né? Eu lembro Total. assim uma coisa que eu acho que é importante passar, que as pessoas é, é interessante que uns anos atrás, bastante anos atrás, tinha um personagem que a Priscila Fantin
fez numa novela ela foi a personagem mais importante de uma novela e tal. E ela tinha um cabelo absolutamente comum, comprido, longo, não tinha estilo, não tinha corte, não tinha nada especial. E porque ela estava fazendo um papel de uma menina rebelde, porque ela era muito jovem naquela época, então ela fazia o papel de uma menina que estava se rebelando e procurando, brigando pelas coisas, indo para a rua, etc. e tal. E todas as moças queriam cabelo igual ao da Priscila Fantin, porque elas queriam ser igual ao personagem da Priscila Fantin. E achavam que se elas tivessem esse cabelo, se transformariam em aquele personagem. Aquele E a personagem. decepção delas quando punham o cabelo era absolutamente comum, porque não era o cabelo. Era Priscila Fantin, a personalidade dela e o, o que o personagem fazia na novela. Mas a imagem daquela personagem é completamente inadequada para o personagem. Foi muito Uhum, mal caracterizado. É porque era uhum. uma época que se todo mundo, se era uma jovem, punha cabelo comprido, etc e tal, e tudo bem. Nem pensava muito no caracterização do personagem, né? Mas isso que é muito importante as pessoas compreenderem, que não você não quer a imagem da pessoa, você quer o que aquela imagem expressa. Sim. Você quer expressar alguma coisa. E as pessoas estão compreendendo intuitivamente que a imagem é mais importante do que simplesmente a estética. Por isso que o medo de mudar, o medo de fazer as coisas, etc., eles querem informação. Então, eles querem informação uh, do profissional. E as pesquisas mostram que o cliente não tem confiança. A Vela fez uma pesquisa há alguns anos atrás, no mundo inteiro, e descobriu que 70% das mulheres não confiam nos seus profissionais, as informações que estão recebendo. Por que não confia? Porque nunca tiveram a oportunidade desse conhecimento que eu dou no curso. Nunca houve um Sim. curso que ensinasse linguagem visual. Então todo mundo trabalha com intuição, não trabalha com conhecimento de como que a imagem funciona, o que as linhas, as formas e as cores expressam, o que dá peso, o que dá leveza, como a cor funciona, como luz e sombra funciona. É macetes, né, que se trabalha. Sim. E isso transforma o trabalho da pessoa. E, Além da possibilidade de você fazer a consultoria, de fazer a leitura facial, você realmente chegar o que é que realmente a pessoa quer expressar pela sua imagem, né? Isso é o curso, né? É por isso que é um enorme diferencial na vida. não, é uma transformação mesmo. E É, é uma muitas coisa que mulheres, assim, fala. quando eu vou. Muitas mulheres, geralmente mais maduras, né? Geralmente mãe da noiva, irmã da noiva, tia da noiva, quando tem um evento assim, casamento, que às vezes eu faço as madrinhas e a maioria das mulheres, elas têm um trauma com maquiagem. Elas sentam na cadeira e elas têm um relato de dizer que a última vez que me fizeram, eu fiquei horrível. Eu não gostei. Não fizeram o que eu quis. Me deixaram assim. E não é que a maquiagem estava feia. Muitas vezes poderia estar até bonita, né? Sim, Só que não estava adequada para aquela mulher. O maquiador fez o que ele quis. O maquiador nem sequer perguntou, nem sequer exatamente. bateu um papo de 5 segundos ali, pedir, olha, o que você gosta, você costuma se maquiar no dia a dia, né? Porque se a mulher já não tem o costume de se maquiar no dia a dia, ela não vai aguentar um olhão preto, um reboco no rosto. Ela não vai sustentar isso, né? Não. Então é uma conversa, é uma pergunta, é uma coisinha muito básica. O maquiador simplesmente senta a mulher na cadeira e faz.
não é isso. Não é isso. Então, É. muitas mulheres, elas têm esse trauma, né? Elas têm é, esse histórico de... E eu falo, gente, mas por quê, né? Porque é tão simples de você conversar e são coisas, são alguns truques, né? Eu falo da Simone que são truques, mas que são detalhes que Uhum. você vê o que a pessoa vai conseguir usar, o que não vai, o que ela não vai querer usar, entendeu? A referência, por mais que às vezes a gente não goste, né? Referência é referência. Ela pode mostrar uma foto lá de uma mulher belíssima de uma maquiagem. E aí eu vou dizer, isso fica bom, isso não fica, você costuma se maquiar. Ah, então me mostra uma foto sua maquiada. Você gosta disso? Então aí a gente vai mudando. Mas muitas vezes ele não tem esse feeling, esse tato, né? Que é Uhum. uma consultoria de visagismo, basicamente, né? Você sentar com a mulher ali e Sim. saber o que ela vai vestir. É, você faz um, uma, uma maquiagem extremamente contrastante numa mulher que é melancólica, que é delicada, introvertida, etc., ela vai odiar. Vai. Ela não vai aguentar isso. E se você Não. fizer uma coisa extremamente leve, diáfano, numa colérica, ela vai odiar também, né? Então, o que que por isso que você tem que ter esse conhecimento, tem que, não é, mas não é só, isso é o suficiente, saber se é colérico ou isso. Tem que perguntar, mas o que que você quer expressar, né? O que que você quer? Você quer uma coisa dramática? Você quer uma coisa mais suave? Você quer o que você quer, né? Isso e fazer a pessoa entender que a imagem tem expressão, a maquiagem tem expressão, expressa coisas, não é simplesmente bonito. É mais do que isso. Não é simplesmente ficou muito bem feito É. todo a base, a pele ficou linda, etc. e tal. É mais do que isso. É importante, claro, mas não é o fundamental. É fundamental o que Sim. aquela imagem está expressando. Né? Bom, nós estamos chegando ao final, só queria dar um alô para o pessoal, né, sobre o curso. O Ah, isso curso que eu ia está perguntar, como é que tá as inscrições? Abriu ontem, né? já isso abriu ontem, até sexta-feira tem 30% de desconto para quem fizer parcelado em até 10 vezes e 35% se for à vista. As inscrições são no site visagismo.com.br. Você entra lá, você vai já achar o, o pop-up dando para onde ir, onde ter toda a informação, como funciona, etc. e tal. E eu só posso dizer que é um enorme diferencial. Isso, eu lembro que o senhor Alcântara falou que o senhor Alcântara era uh, o, a cara da Ikizaki, né, em todos os eventos, etc. Trabalhou acho que 60 anos lá no Ikizaki. E ele viu todas as transformações que aconteceram desde os anos 50. Os 50 ainda estavam pegando ferro para alisar cabelo. Não tinha maquiagem, os produtos, não tinha nada naquela época. Era pó de arroz, etc. E ele falou que Sim. ele achou que nunca, não haveria, ele já tinha visto de tudo. Aí, quando ele viu o que era o visagismo, que era esse trabalho que eu criei, ele falou, isso vira o mercado de cabeça para baixo, porque é Vira. completamente diferente. Isso você divide o antes e depois do visagismo. E ele tinha, Total. lá na Ikezaki, na mesa dele, ele tinha uma pilha de livros. Ele nem me conhecia. Ele foi lá no Senac e comprou. E ele dava para os profissionais que ele achava importante que conhecesse
Isso foi em 2003. E porque ninguém conhecia, ninguém sabia, né, o que que era isso, o que que é linguagem visual, o que que é temperamento, o que que é análise facial, o que que é ah, ah, luz e sombra, o que que são símbolos arquetípicos. Nada disso existia antes, né? E isso, e ainda lá fora ninguém conhece isso. Nós estamos com algo que é muito à frente do que o resto do mundo está fazendo. Então, aproveite, largue na frente, não Não é? espere isso ser absorvido no exterior para fazer, os americanos estão gostando disso, eu acho que agora eu vou fazer. Faça quando você vai ter uma diferença muito grande na sua vida, né? E vocês são Não, e para mim, testemunhas assim, disso, né? um testemunho meu, assim, eu ainda, quando eu fiz o curso presencial, eu ainda já tinha lido seu livro, porque eu já tinha dado aula no Senac, e Sim. aí o maquiador de lá, o outro professor, me deu esse livro, e aí eu comecei, claro que eu não debulhei, não li, né? Eu já tinha visto um workshop seu na Hair Brasil de, ó, anos Ah, atrás, era é? um workshop. Foi a primeira vez que eu tive contato com você. Foi no workshop da Hair Brasil. Sei lá, ó, Uhum. quando que eu cheguei em Paulo, devia ser Deve ser 2008, 2010, 2009, 2011, por aí. 2010. Aí depois eu tava no Senac, aí eu vi lá, visagismo Felipe Raul. Eu falei, eu gosto disso. Aí peguei o livro. E depois de anos, assim, eu fui fazer o curso com você foi 2015, 2016, não me lembro. E Uhum. assim, mesmo com o livro e mesmo com o workshop, a minha vida foi com o curso, é impressionante a transformação e assim, o meu espanto com tanta de coisa que eu não tinha. Imagina, trabalhava com beleza, maquiagem, caracterização há 10 anos e não tinha noção do que era ser colérico, do que era ser sanguíneo, do que era ser melancólico. Eu não tinha noção que eu poderia classificar essas pessoas, que as pessoas que estavam sentando na minha cadeira tinham temperamentos, né? Então aí eu fico Uhum. imaginando quem nunca teve esse contato e tem a possibilidade de fazer um curso online, que você ali vai ver, rever e vai tirar É outra dúvida, vai ter coisa ver um. melhoria. É sensacional. É sensacional, É. gente, porque eu acho que muda totalmente as nossas relações interpessoais. Você começa a entender o outro, enfim, a minha relação com a minha família mudou, com os meus amigos, porque você começa a reconhecer as pessoas, a tratá-las de um jeito que você já sabe, quando você já entende, você olha, você já entende, e principalmente no trabalho. Para quem é médico, para quem é arquiteto, para quem é E você iluminador, fica para quem é mais. fotógrafo. Eu acho que a gente fica mais generoso com as diferenças dos outros. Que você vê que essas diferenças são maravilhosas, Sim. que enriquece o mundo. É, e você começa a compreender o diferente. E apreciar Daí que eu isso fico tem seu pensando, lado bom, tem seu lado ruim, tem tudo, né? não, e é impressionante porque é um diferencial em qualquer carreira. Por exemplo, um decorador, um arquiteto que vai montar a casa de uma pessoa, se ele é Ah, visagista, ele vai querer saber o temperamento dessa pessoa, da mãe, do pai, dos filhos, para ele conseguir adequar e deixar essa casa harmoniosa para essa família, né? É impressionante, aliás, vou porque é um aproveitar você diferencial. falando isso, porque nós aplicamos o visagismo na nossa casa. É interessante, vou usar isso assim para terminar, para contar essa história. A nossa casa foi construída por um homem que ele estava separado da mulher dele. Só que ele construiu para a mulher. E ele era extremamente colérico, extremamente sanguíneo. Ele chegava grandão e falava alto e tudo mais.
E ele escolheu um terreno que era o que ele gostava. É um ponto extremamente alto, tem uma vista maravilhosa para quase 20 quilômetros e tal. E ele pegou uma arquiteta que fez casa tudo em linhas retas e umas âncoras sobre a casa com linhas inclinadas. Só que não era a casa, não era para ele, era para a mulher dele. E ela era extremamente Tá. melancólica. E ela fez o acabamento. Vixe. Ela pôs tudo, eh, eh, janelas pequenininhas, com arcos, tudo colonial, não tinha nada a ver com a casa. Destruiu a arquitetura da pessoa. Pois vidro canelado, você não tinha visto, ela fechou a vista, porque ela não Fechou a conseguia, casa. ela se sentia, porque ela não, ela sentia tão mal tendo essa vista, pois vidro fumê em tudo, a casa era escura, completamente escura. Aí nós compramos a casa, compramos pela vista, etc., mas nós não tínhamos dinheiro para fazer reforma. Levou alguns anos para a gente poder fazer a reforma. E vivendo, usando a casa, meio angustiado, porque a Sônia é bem sanguínea e tem um lado colérico, eu Sanguínea. sou colérico com os lados sanguíneos, né? E aí nós fizemos a reforma. Nós abrimos tudo, pusemos vidro em tudo. Então, da rua você vê, de um lado para o outro da casa, você vê a vista do outro lado da rua, da casa, você vê através. As pessoas falam, mas vocês não têm proteção. Eu falo, eu tô nem aí, eu não quero proteção, eu não quero fechado, eu quero aberto. E todo mundo admira a casa, porque agora está íntegra. Só que é a casa Sim, que nós queríamos. E que, sim. aproveitando o local, e você vê tanta gente fazer uma, uma arquitetura para a casa dos seus sonhos que não tem nada a ver com elas. É a cabeça do arquiteto, não delas. E aí depois eles vão viver nessa casa, não se sentem É a bem mesma. e não sabem por quê. Porque as linhas, as formas, as cores da Uhum. casa também As afetam a cores. pessoa. Afetam Total. fortemente a pessoa. Márcio, nós Total. temos que terminar, porque já faz 1h15. Foi um papo maravilhoso, foi ótimo revê-lo. Nossa, E, uma honra. ah, Foi. e a Uma gente quer honra. Obrigado muito pelo convite. reencontrar aqui Amei. os eventos, quero ver os eventos de novo, de volta, faz Sim, falta, né? Mas muitíssimo obrigado pela sua sim. presença, pelo seu depoimento, todas as informações que Ai, tá você travando aqui pra mim um deu. pouquinho. E, e a gente espera que as pessoas aproveitem todo esse conhecimento, façam o curso e transformem suas vidas. E está travando. Deu uma travadinha. Alô? Ai. Está dando uma travadinha. Mas Oi, aí deu voltou? para ver. Muito obrigado. Agora voltou. Agora voltou. Deu uma travadinha Agora voltou, no voltou. seu vídeo. Voltou. Então, tchau, obrigado. Muitíssimo obrigado. Um grande, grande abraço. Eu que agradeço. E até a próxima. E vamos nos ver logo, logo. Vamos sim. Tchau. Tchau, um beijo.